Olá, é muito bom ter você no nosso minuto de reflexão mais uma vez, né? O ano terminando e é sempre um momento de reflexão quando termina o ano, não é verdade? A gente pensa no que a gente fez, no que deveria ter feito, onde errou, onde acertou. E eu vou trazer para você hoje uma reflexão, uma palavra de Jesus que está escrita em Mateus 17:20. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te e lança-te no mar. Bom, isso traz uma ideia de que se nós tivermos uma fé pequena como um grão de mostarda, nós vamos conseguir realizar milagres, maravilhas, coisas sobrenaturais. Mas será que é isso mesmo que o texto quis dizer? Tem duas escolas. Uma escola diz que realmente é isso. Se nós tivermos uma fé mínima, nós podemos fazer muito. Mas existe uma outra escola de pensamento que diz algo que eu julgo mais interessante. Veja bem, lá em Mateus 14:31, Jesus censura os discípulos falando as seguintes palavras: Homens de pequena fé, por que duvidaste? Você nota que o texto contradiz o outro que eu acabei de ler. Porque se Jesus diz que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente, uma fé pequena, como que depois ele vai censurar os discípulos dizendo: vocês são homens que têm uma fé muito pequena? Não faz sentido. Num texto exige-se uma fé mínima. No outro texto diz que a fé deles era pequena demais. Então, como dimensionar a fé? Olha, se você vê o texto no seu original, essa é uma escola de pensamento, tá? Na verdade, o que Jesus quis dizer foi: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Ele não disse se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. No original, não. Isso é uma escola, tá? Você pode discordar. Mas vamos desenvolver esse raciocínio para você ver que é interessante. Se você tiver fé como um grão de mostarda. Ora, eu gostaria de ser bonito como você é bonito. Então, na verdade, eu não estou me relacionando ao tamanho, mas eu estou me relacionando a uma forma específica, a uma característica específica. Fé como um grão de mostarda. Tem um texto em Marcos 4:30 que nos dá uma pista muito interessante. Raciocina comigo. Olha, o grão de mostarda, ela é semelhante ao reino de Deus, porque sendo menor do que todas as sementes, observe, estamos falando do grão de mostarda. Quando ela brota, germina, cresce e se torna uma árvore frondosa e até as aves dos céus vêm aninhar nos seus ramos. Então Jesus estava falando de uma semente pequena que se torna uma grande árvore. Eu não conheço esse tipo de grão de mostarda, eu confesso para você, a mostarda que eu conheço é folha. Mas, enfim, trata-se de uma árvore que a semente é pequena, mas uma vez que germina e cresce, se torna uma grande árvore. Então, se a fé deve ser como um grão de mostarda, significa que ela pode começar com pequenas coisas até se tornar grandes coisas. Aí a coisa fez sentido. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode começar com pequenas coisas, mas vai chegar a grandes coisas. Você já notou que Deus sempre começa com princípios simples? Deus criou uma humanidade de bilhões de pessoas. Como começou? Com um casal. Deus prometeu para Abraão que a descendência dele seria numerosa como uma areia do mar. Qual o filho da promessa? Isaac. E se tornou depois como a areia do mar. E assim você vai vendo que a concepção humana, quando o óvulo ele é visto no microscópio, o esperma também, mas vai se multiplicando um pequeno início até se tornar um ser humano grande e forte. O ser humano nasce minúsculo, pequeno, frágil e se torna forte. Então você note que Deus trabalha com esse princípio. Começa com pequenas coisas até chegar a grandes coisas.
Deus começa sempre no pequeno. Agora, esse pequeno tem o poder do crescimento. Assim tem que ser a sua fé. A sua fé precisa ter o poder de crescimento. Se você montou um negócio, você está trabalhando por conta própria e está orando a Deus para que o seu comércio dê certo, lógico, você precisa andar em justiça e honestidade. Se você não anda com Deus, Ele não vai andar com você. Isso é óbvio, nem precisa ser dito. Mas você montou o seu negócio, está colocando nas mãos de Deus este negócio, entenda que ele pode começar pequeno, mas ele pode se tornar grande se Deus estiver nele. Mas o começo é sempre pequeno. Na verdade, você já reparou que o que nasce grande é monstro? O dinossauro, né? Nem sei o tamanho do dinossauro, mas vamos imaginar que sim. É um monstro. Nasce grande. O que nasce grande é monstro. O que é belo, nasce pequeno. O que é forte, saudável, nasce pequeno para se tornar forte depois. As coisas de Deus, elas começam muitas e muitas vezes com simples começos para nos levar a coisas grandes. É possível que Jesus tenha desejado falar dessa maneira. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ser capaz de, a partir de pequenas coisas, pequenos sonhos, construir grandes coisas. Eu diria que essa é a fé do tipo de Deus que chama as coisas à existência a partir da fé. Tá bom? Fique bem e fique com Deus.